Glória a Deus, aleluia. Quantos creem nesta manhã que vão receber uma grande bênção de Deus? Levante suas mãos, amém, queridos. Você veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus, veio aqui para servir ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus também vai trazer uma palavra para nos abençoar grandemente. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 40, verso 29, aliás, 28, 29, 30 e 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica cansado. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém, queridos? Queridos, nós estamos vivendo dias em que, por mais que as pessoas tenham um conforto, né, nunca se buscou tanto conforto como se busca nos dias de hoje. Eu me lembro que outro dia alguém doou um sofá muito bonito e eu olhei o sofá e disse: esse era um sofá daquelas antiguidades de madeira colonial, né? E eu pensei assim: puxa, isso é um sofá que, no modo de falar, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito cobiçado, né? Uns 30 anos atrás, um sofá caro, muito cobiçado. Todo mundo gostaria de um dia, quem sabe, ter um sofá desse em casa. Mas aí quando você senta, você vê que o sofá ele não tem conforto, que os sofás de hoje têm determinado conforto. Hoje tem sofá que você estica, né? Estica lá os pés, com os pés deitados, reclina, né? E diz: nossa, que delícia, que senta, já baixa lá, diz: que maravilha, você dorme ali, né? Eu tenho um sofá que eu não posso sentar em casa para ver televisão, que eu durmo. Todo dia quando eu sento para ver televisão, eu durmo ali, tão gostoso que ele é. Mas aquele sofá era um sofá cobiçado há 30 anos atrás. Caro, bonito, porém sem conforto. As pessoas estão cada vez mais querendo conforto e cada vez mais elas buscam este conforto e o mundo, né, as fábricas, a tecnologia oferece esse conforto às pessoas. Porque elas estão cada vez mais cansadas. Por mais que tenha conforto, as camas são mais confortáveis, os carros são mais confortáveis, né, os sofás são mais confortáveis. Hoje você tem controle remoto em tudo, até no ventilador. Eu não sabia que ventilador tinha controle remoto. Vi um ventilador com controle remoto também, né? É para você não se levantar, é para você descansar ao máximo. Mas parece que no meio de tudo isso, as pessoas estão cada vez mais cansadas, mais estressadas, né? Sem forças a cada dia. E interessante que ao ler esse texto, a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem fica cansado. Deus não se cansa e nem fica cansado. O Jesus, ao dizer aos fariseus lá em João capítulo 5, verso 17, ele disse: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também trabalho. Ou seja, Deus não parou de trabalhar e não está cansado. E nem fica cansado. Devemos talvez aprender alguma coisa com o Senhor no sentido que o cansaço físico, mas que a nossa vida não é só física, a nossa vida espiritual. E talvez a multidão de situações, de decisões, de atitudes, de vínculos que esse mundo tenha, estão roubando as nossas forças físicas, mas na verdade não são as nossas forças físicas, na verdade é a nossa força espiritual que tem sido roubada. A nossa fonte, né, de alimentação, ela está comprometida. Hoje todo mundo tem um aparelhozinho aí que precisa colocar na eletricidade, né? Quando está na reserva, está acabando a eletricidade, né? Cada um faz um barulho diferente. Eu tenho um em casa que faz um barulho que nem um sapo, né? Aí quando dá aquele barulho, você diz: está acabando, né? Tem outro que fica apitando, não para de apitar. Piu, piu, piu. Aí desliga isso aí logo, carrega logo para parar com esse negócio, né? Tem automóveis que entram na reserva e a mesma coisa também. Começam a apitar quando entra na reserva, até você não aguenta, né? Tira essa buzina, para num posto logo, abastece para parar com isso. A nossa vida e a vida de muitas pessoas está apitando.
Está também se manifestando que há um cansaço. Mas eu ouso dizer nesta manhã, queridos, que esse cansaço tem a ver com o nosso comprometimento espiritual. Que o nosso Deus, nós não estamos plugados corretamente na alimentação que é o nosso Deus. Porque Ele não se cansa e também não fica cansado. Deus tem sempre combustível novo na tua vida. Deus tem sempre óleo fresco para você. O Senhor tem sempre algo para te dar, para te fortalecer. Por isso que eu creio que nesta manhã, você que entrou aqui cansado e sobrecarregado, Deus há de aliviar a tua fardo, Deus há de te plugar na eletricidade dele e abastecer o teu tanque nesta manhã para a glória de Deus, amém? Você crê nisso? Então você vai receber em nome de Jesus, aleluia. Deus não dorme, Ele não se cansa, não fica cansado, trabalha até hoje e Ele não dorme. Que mistério é esse, né? A palavra do Senhor diz lá nos Salmos 121, verso 4: sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Além de não dormir, Ele está sempre alerta. Você que sofre, você que passa dificuldade, que às vezes a gente pergunta a Deus: puxa, cadê Deus? Cadê o Senhor que não viu isso? Meu irmão, Deus está alerta. Não dorme, não cochilou. Alguém talvez ouça dizer: Deus deu uma cochilada e aconteceu isso comigo. Não, meu querido, Deus não cochilou em nenhum momento nenhum. Ele está alerta a todo momento. Talvez Ele tenha permitido por circunstâncias da vida, por situações da vida, até por semeadura e até por provação. Mas o Senhor a todo momento Ele está alerta com aquilo que está acontecendo. Mas o profeta diz: mas os que esperam no Senhor, Deus não se cansa e nem fica cansado. Mas os que esperam no Senhor, o que é esperar em Deus? É descansar. É descansar em Deus. A gente tem dificuldade de descansar em Deus, porque descansar em Deus tem a ver com a fé. Descansar em Deus tem a ver com confiança. Quando você confia numa pessoa profundamente, hoje a gente vive momentos de muita desconfiança, de pessoas que você confiava, daqui a pouco você não confia mais. Puxa vida, eu confiava tanto nessa pessoa, eu punha a mão no fogo para essa pessoa, né? Puxa, hoje todo mundo já pensa duas vezes, não, retira a palavra, a mão eu já não ponho mais, né? Isso tinha a ver, parece, com o passado. Parece que hoje as coisas caíram aquele nível de confiança. Mas ainda existe algumas coisas. Ainda existe pessoas que você diz: não, eu fecho com essa pessoa, eu confio realmente nela. E que você descansa em delegar algumas coisas para ela. Em delegar ordens, em delegar trabalho, em falar situações, em abrir o coração, em poder confessar ou falar coisas que você nunca falou para ninguém. Isso é confiança. E aí você descansa com aquela pessoa. E o texto diz: aquele que descansa, que espera no Senhor, ele descansa no Senhor. O Salmo 37, verso 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Meu irmão, Deus está falando para você: descansa no Senhor, espera nele. Não fica olhando a vida do outro, não fica olhando a vida da outra, não fica assim: olha aquele ali, ele conseguiu um bom emprego, ele comprou um ótimo carro, ele comprou uma ótima casa, olha, casou, arrumou um namorado, arrumou uma namorada. Calma. Ontem estava no aniversário, alguém falando para mim, porque o pessoal estava casando, a pessoa disse assim: eu também esse ano eu vou casar, eu vou me arrumar, tem que arrumar alguém. Calma. Espera no Senhor, não é porque ela arrumou, não é porque ele arrumou, que então tem que ser o meu ano. Calma, espera no Senhor, fica calma, não tenta fazer as coisas do teu jeito, não tenta passar, né, pela linha, não olhe porque aquele está conseguindo, aquela está conseguindo. Deus tem o tempo para todos, Deus tem a hora para todos. O tempo de Deus chegará na tua vida e você tem que aprender a aguardar, tem que aprender a esperar e confiar nele e descansar nele, que ele está alerta e que não esqueceu de você. Aleluia. Aprenda a esperar.
mas os que esperam no Senhor. Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga para ele, mais os que esperam no Senhor. Aquele que sabe esperar, não sofre de ansiedade. Quem sabe esperar não está apavorado. Tem níveis de ansiedade. Tem pessoas que você pode dizer assim, olha, preciso falar contigo. Eu nem falo mais isso, né? Você fala, preciso falar contigo. É um monte de mensagem, fica ligando, fala, pastor. Não, depois eu falo amanhã. Não, nem pensar. Você já fez uma prova disso? Falar para a tua mulher ou para uma mulher, dizer assim, olha, preciso falar contigo. Então fala, não, mês que vem eu falo. Que maldade. Eu tomei um soco todo dia, eu falei isso com a minha esposa. Eu tenho um assunto importantíssimo para falar contigo. Ela fala, não, depois eu falo. Não fala agora. Não, o mês que vem, agora não tenho pressa. Tomei um soco aqui. Fala! Ansiedade. Tem níveis diferentes de ansiedade. Aquele que sabe esperar, irmão, ele não vive ansioso. Ele depende de Deus. Ele tem certeza que Deus está no controle. Ele tem certeza que o Senhor realmente pegou a vida dele e está dirigindo. Ele está andando e o Senhor está mostrando as placas. E tem hora que você não vê placa nenhuma, aí você para. Peraí, eu não estou vendo nada. Enquanto Deus não me mostrar, não vou. Moisés era assim no deserto. Tirou o povo do Egito, porque Deus mostrou as placas para ele e ele conseguiu tirar. Passou pelo Mar Vermelho, porque Deus conseguiu colocar ele pelo Mar Vermelho, abrindo as portas do mar. Trouxe o maná do céu, porque o Senhor mandou na hora certa. Tirou a água da pedra, porque Deus também falou para ele. Andava e caminhava no deserto debaixo de uma nuvem, porque o Senhor colocou a nuvem, e a nuvem andava, ele seguia a nuvem, pela onde tinha que ir. Quando a nuvem parou, ele parou. Aí todo mundo pressionou. E aí? Parou por quê, Moisés? Vamos andar. Ele, não. Moisés, o povo não pode ficar parado aqui no deserto. Não. Moisés, então nós vamos levantar outros líderes. Levantem, mas eu não vou para lugar nenhum. Enquanto essa nuvem não andar, enquanto Deus não se manifestar, eu paro. Dependência. Não ter ansiedade pelo dia de amanhã, não ter ansiedade pela conta de amanhã, não ter ansiedade, como vai ser a minha vida amanhã, se eu vou conseguir uma casa, se eu vou conseguir casar, se eu vou ter uma família, como vai ser amanhã, meu irmão, o amanhã pertence a Deus. Coloca a tua vida no altar de Deus, descansa nele, ele sempre terá o melhor para você. Aleluia. O salmista dizia no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Parece ser difícil esperar. Esperar não é nada fácil, ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar. Espera numa fila, como é horrível. Espera no ponto do ônibus, espera na fila de banco. Espera alguém te chamar, espera a fila andar. Esperar é uma coisa que ninguém gosta, mas o salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus não é demorado, meu irmão. Deus tem o tempo correto, Deus tem o tempo certo. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, chamada kairos. Essa palavra é um vocabulário grego que tem relação com o tempo. E ele quer dizer tempo perfeito, tempo exato, tempo completo. Deus tem o kairos na tua vida. Deus tem o tempo completo, o tempo exato para Ele agir na tua vida. E o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Salmo 37, 5 diz que a espera exige confiança. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera nele, confia e o mais Ele fará. Ele conhece o futuro. Você não conhece o futuro. Você conhece hoje, está vivendo hoje, você não sabe o amanhã. Deus já sabe o amanhã e já sabe até o final o que vai acontecer. Então, descansa nele. Se tem alguém que dirige certo a nossa vida, este é o Senhor. Esperar é guardar os seus mandamentos. Os que esperam no Senhor nunca param, meu irmão. Sempre estão andando. Quanta gente parou na fé? Quanta gente ficou pela metade da caminhada? Quanta gente começou bem e não conseguiu terminar bem?
É a minha maior preocupação. Diz: Deus, eu não comecei bem, mas eu espero terminar bem. Porque não, muitas vezes você começa com tudo e no meio da caminhada você para. Eu não aguento mais esperar. A opressão é muito, a luta é muita, a dificuldade é muito grande. É pressão do mundo, é pressão da família, é pressão no trabalho, é pressão dos amigos, é pressão em casa, é os filhos, é a mulher, né? É os amigos convidando, é o mundo te chamando. E as pessoas param. As pessoas param. Então os que esperam no Senhor, eles não param. Eles continuam aguardando em Deus, esperando no Senhor, sabendo que Deus vai se manifestar na hora certa na vida deles. Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Muita gente cansada, mas Deus renova as nossas forças. Deus sabe do cansaço. Deus sabe do esgotamento. Mas quando você espera em Deus, Deus prepara momentos para renovar as suas forças, para te levar para um oásis, para te levar a um lugar de relaxamento, para levar você a um momento em que você vai ser renovado pela graça dEle, pela presença dEle. O verso 29 diz: Ele dá força ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplicação, irmãos, é mais do que soma, né? Na soma, 2 mais 2, quanto é? 4. Na multiplicação, 2 vezes 2, também é 4. Mas 4 mais 4 é 8. Mas 4 vezes 4 é 8? Não, já é 16. Deus não trabalha na soma, Deus trabalha na multiplicação. Os dois começam juntos, mas quando começa o processo de multiplicação é muito mais do que a soma. E Deus está dizendo: Ele dá força ao cansado, mas Ele multiplica as forças daquele que está sem vigor. Olha, nesta manhã, se você entrou aqui sem vigor, eu creio que Deus vai começar um processo de multiplicação para te dar força para continuar essa caminhada. Aleluia. Aleluia. Quando você pensa que está fraco, talvez ali é o início da tua força. A nossa fraqueza nos torna forte. Para Deus, os valores são diferentes. O início da força de Deus, o início da multiplicação da força de Deus, é quando você está fraco. A porta de entrada da força de Deus na tua vida é a fraqueza. Quando você está fraco, está debilitado, quando ninguém dá nada para você, quando você é o menor da turma, quando você é o menos insignificante, aquela é a porta de entrada dos céus na tua vida. É a porta de entrada do poder e da força de Deus na tua vida. Nós pregamos no dia à noite sobre o cego de Jericó. E falamos ali, estava mendigando. Havia muita gente ali para ver Jesus. Pessoas contemplaram os milagres de Cristo. Mas o cego estava ali para mendigar. Quando ele, talvez fosse o mais necessitado naquele momento, com certeza. Mas quando se sabe que Jesus vai passar por ali, o cego deixa de lado. O foco principal dele era a esmola, era o sustento. Ele deixou de lado e passou a ser o quê? O milagre. Passou a ser a presença de Cristo. Então a fraqueza daquele homem se tornou em força quando Cristo o visitou e o libertou ali daquele lugar. Porque havia fraqueza na vida daquele homem. Havia miséria, havia profunda necessidade. Não é que isso tem que ser sinônimo de a minha vida ser pobre, da minha vida não ter circunstância, não ter dinheiro, não ter recurso. Não, meu querido. É da nossa alma. Da necessidade da nossa alma, de vir para a casa do Senhor com fome, e dizer: eu preciso seguir a Jesus, eu tenho uma extrema necessidade, como eu preciso de Deus na minha vida. Isso é a porta de entrada para o Espírito Santo entrar na tua vida. Essa é a porta de entrada de Deus visitar a tua vida, quando existe uma profunda necessidade. Aí Deus tem liberdade, porque quando eu estou bem, quando eu estou enxergando, quando eu tenho dinheiro,
quando eu tenho domínio, quando eu tenho poder, quando eu tenho fama. Sabe, eu penso assim, Deus pode esperar. Eu não preciso tanto de Deus. Quem está precisando de Deus lá é aquele lá que está sofrendo. É aquele que está sem nada de comer em casa. É aquele que está desempregado. É aquele que está lá com a vida lá toda estourada, a família. Ele que precisa de Deus, eu não preciso. Ele fecha a porta para Deus entrar. Mas o cego ali estava tão quebrantado que a porta estava aberta, escancarada para Jesus fazer um milagre na vida dele. Pastor Jonas Eduardo, que sempre cito ele nas minhas pregações, viveu há muitos séculos atrás, ele dizia: ninguém se humilha aos pés de Deus sem ter visto por si mesmo a sua própria decadência. Ninguém se humilha aos pés de Deus sem antes ter visto por si mesmo a sua própria decadência. É isso mesmo. Quando você está com dor, quando você vê a tua miséria, quando você vê quem você é, o quanto você precisa, meu irmão, você se joga aos pés de Deus pedindo misericórdia, pedindo graça. E é ali que Deus te fortalece, é ali que Deus tem porta de entrada, tem livre acesso na tua vida para manifestar o poder dele, para manifestar a glória dele. O apóstolo Paulo cita no livro de 2 Coríntios dizendo: mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo está pedindo alguma coisa a Deus, está suplicando alguma coisa ao Senhor, está dizendo que tem um espinho na carne, e Deus está dizendo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Aí ele está dizendo: pai, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso trabalhar. Sabe, eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida. E Deus de repente está falando: a minha graça é suficiente para você. Ah, mas eu preciso dessa promoção. Sabe, eu preciso desse filho. Ah, eu preciso alcançar, sabe, conquistar esse alvo na minha vida, essa meta na minha vida. Deus pode estar falando para você: a minha graça te basta. A minha graça, a minha presença é suficiente para você. Aleluia. Aí ele diz: pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Onde você é fraco, é ali que eu posso me manifestar na tua vida. Meu irmão, você que está aqui, aonde você é fraco, é onde Deus pode se manifestar na sua vida. Isso não é desculpa para você viver no pecado. Algumas pessoas adaptam essa palavra dizendo: olha, está vendo, posso pecar bastante porque aí Deus tem misericórdia de mim. Não estou falando sobre isso. A tua fraqueza, onde você luta, onde você corre, onde você não gostaria de ser dessa maneira, onde você gostaria de ser diferente, que você pede a Deus: Senhor, muda isso, trabalha isso, porque eu quero ser diferente. É ali a tua fraqueza, é ali que o poder de Deus quer entrar na tua vida. É ali a porta de entrada de Deus na tua vida. Aí ele diz: portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Meu irmão, quem pode falar uma coisa dessa se não conhecer profundamente a Deus? Ele está dizendo: portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Quem pode ficar alegre com as suas fraquezas? Não é verdade? Quem pode? Nós temos fraquezas. Quem pode ficar alegre com as suas fraquezas? O apóstolo Paulo está dizendo: eu me alegrarei ainda mais com a minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele está dizendo: através da minha fraqueza, se eu entender isso, o poder de Deus entra na minha fraqueza e me fortalece. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Ele está dizendo novamente: por amor de Jesus, eu tenho alegria com as minhas fraquezas. Como é difícil eu imaginar uma coisa dessa. Em sã consciência, como homens, com os valores de ser humanos que nós temos, não posso me alegrar na minha fraqueza. Como? Se eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias.
Quem pode se alegrar com as fraquezas? Quem pode se alegrar com as necessidades? Quem pode se alegrar com as perseguições? Quem pode se alegrar nas angústias? Meu irmão, se alegre, porque é na angústia, é na necessidade, é nas fraquezas, é nas perseguições que o poder de Deus vai repousar sobre a tua vida. É nesses momentos que o poder de Deus e a força de Deus entrará na tua vida. Aleluia. Precisa entender, e está muito aberto para o Evangelho, para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele termina dizendo: pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Pois quando que eu passo necessidade, pois quando eu passo angústia, pois quando eu sou humilhado, pois quando eu passo perseguições na minha vida, é aí que eu sou forte. Geralmente você pensa ao contrário, mas é aí que está a tua força. Não tua, mas é a força de Deus que entra na tua vida. Se eu tivesse tempo, ia mostrar na Bíblia quantas pessoas que no momento de dor e necessidade foram agraciadas e conseguiram o milagre. O cego de Jericó foi um deles. Ana, mãe de Samuel, foi outro. Quando ela é humilhada por não poder dar um filho ao marido, ela entra no templo e ela chora como uma ébria, como uma bêbada, pela manhã. E o próprio sacerdote a julga, dizendo: essa mulher não tem vergonha na cara, logo cedo já bebeu, já tomou uma. Mas ela estava chorando porque a sua alma estava em aflição, porque ela não podia dar um filho para o seu marido. E aquilo, na lei do judaísmo, era humilhante, era terrível, uma mulher não poder gerar e dar um filho. Ela era humilhada constantemente por aquilo. E ela chegou um momento que sua alma estava em profunda angústia, que ela não aguentava mais, que ela chorava no templo de Deus, ela gesticulava, ela se manifestava, ela falava, se descabelava, porque havia uma profunda angústia, uma profunda tristeza, uma profunda fraqueza na sua alma. E foi ali que Deus manifestou, ouviu a oração daquela mulher e abriu a madre dela, e ela teve filhos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você é fraco, meu irmão, é aí que pode estar a força de Deus na sua vida. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Você já viu alguma coisa da águia? As características da águia, como ela inicia a vida dela, o tamanho da águia. Uma águia, queridos, águia adulta, quando ela abre as asas de um lado do outro, ela passa de 3 metros. Você imagine, né? O bichão daquele casa aberta, mais de 3 metros. Seus ninhos são colocados nos lugares mais altos que você pode imaginar, nos penhascos, nos desfiladeiros, alturas que o homem não chega, não pode chegar, que nenhum outro bicho chega para predar. Ela não pode ser predada ali, porque ela está numa tremenda altura. Quando ela inicia a sua vida, naquele ninho pequeno, ela coloca os filhotes. E ali ficam os filhotes águias ali. E a mamãe águia voa todo dia para trazer comidinha, né? E pôr na boquinha do filhotinho, né? Abre a boquinha ali, né? Coisa gostosa, né? Só no ninho lá, só com a boca aberta. Quando escuta o barulho da mãe chegar, já abre a boca. Manda, né? E ele está ali crescendo no conforto, né? Dos ares altos, sem perigo, que a mãe abastecendo sempre a boquinha dele. Abre a boquinha, come, né? Sabe, ele vai crescendo e o ninho vai ficando apertado. Já pensou? Um monte de águia junto lá, um balançando o outro. Vai chegando uma hora que a mãe águia diz: tá difícil aqui, ou eu ou eles. E de vez em quando, ela testa. Ela pega um dos filhotes assim com o bico e sem querer, ó, joga para fora do ninho. E aí o filhote despenca lá de cima, metros e metros de altura, né? E parece que vai se despedaçar. E quando ele vai se despedaçar, a mãe águia aparece e o agarra. E sobe com ele. E leva lá no ninho e coloca de volta. O coraçãozinho dele já está a 190, né? Batendo quase 250.
E aí no outro dia de manhã, a mãe águia vem, traz comidinha e ele abre a boquinha. Gostoso, bom. Passa mais algumas semanas e de repente um outro acidente. Ele cai novamente no ninho. E ele pensa, então, ele abre as asas, tenta segurar, mas não consegue, todo torto. Quando ele vai cair e se espedaçar, a mãe águia aparece e levanta novamente. E o leva para o ninho. E aí ele descansa mais um pouco lá, coraçãozinho dele batendo, agora com um pouquinho menos de medo, porque já provou o perigo uma vez, já é a segunda vez. E pela manhã a mãe traz a comidinha, ele abre a boca, ai que bom, come, que delícia, televisão a tarde toda, né? O dia todo vendo aquelas imagens lindas e maravilhosas. Passa 1, 2, 3, 4 semanas, um mês, e de repente um outro tombo. E de repente, irmãos, ele percebe que ele vai bater lá embaixo. Mas ele percebe que as asas dele se abrem. E ele percebe que ele tem asas. E que aquelas asas podem voar, que ele é uma águia, que ele pode ser que nem a mãe dele. E de repente ele começa a bater 1, 2, 3, e ele domina a atmosfera, ele domina o ar, ele começa a sentir que ele equilibrou, e ele começa a sentir que ele pode voar, e ele começa a gostar de voar, e aí ele começa a subir, e ir em encontro dos céus, e em encontro do sol, e ver que ele pode caçar, e ver que ele tem garras, e ver que ele pode viver sozinho. Ora, ele descobre que ele também é uma águia. Meu irmão, quando Deus se derruba do ninho, você vai descobrir que você é filho de Deus, que há autoridade e poder na tua vida, e que você pode também fazer para a glória de Deus. Aleluia. É tão bom ficar no ninho, né? Mas Deus derruba a gente no ninho. Deus não te criou para ficar no ninho o tempo todo. Deus te criou para voar. Deus te criou para ter experiências sobrenaturais. Deus te criou também para ter experiências com os homens, com as pessoas. Deus te criou para saber que ser uma águia é caro, ser um cristão também é caro. Não é fácil ser uma águia. Também não é fácil ser um cristão. Assim como a águia tem atributos e características que nenhuma outra ave tem, e privilégios, o cristão também. Ele tem características e atributos que nenhum homem do mundo tem. E ele tem privilégios. E o maior privilégio que ele tem na face da terra, primeiro é saber que seus pecados são perdoados. Segundo é saber que seu nome é escrito na lei da vida. E terceiro é saber que ele tem um Deus que o ama e que o protege e que nunca o deixará, porque Deus é fechado com você. Aleluia. Deus deseja que você cresça cada dia e voe cada vez mais alto. Mas os que esperam no Senhor, meu irmão, eles correrão e não se cansarão. Já pensou isso? Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Hoje tem muita gente cansada. Pessoas de idade, muitos jovens. Mas tem muita história. Tem muita gente correndo que também não está se cansando não. Quando você corre, né, ou quando você anda, e hoje está em moda, vamos fazer caminhada, então faz uma corridinha. Quando você começa... você começa quebrado. Você começa a andar assim, sabe, o corpo todo doído, uma preguiça. Você pensa assim, o que eu estou fazendo assim? Que besteira, por que eu tenho que andar? É melhor ficar sentado lá, tomando um suquinho de limão lá, né? Vendo televisão, lendo um livro. Eu vou ter que andar tudo isso 1 hora. Meu Deus! Aí você começa. Mas como você vai andando, vai esquentando os músculos. Chega uma hora que começa a liberar no teu corpo algumas químicas do bem-estar, que você sente agradável andar. E aí você quer andar cada vez mais rápido. E quando você vê, passou os seus 45 minutos, passou 1 hora, às vezes, puxa vida, vou ter que parar. Está tão gostoso. Correrão e não se cansarão.
Quando você está envolvido espiritualmente com as coisas de Deus, você trabalha para o Senhor, você anda, você vai, você ora, você vai em vigília, você vai em jejum, você visita, você prega, você lidera, você vai para as células, você faz um monte de coisa e não se cansa, meu irmão, porque você está plugado na pessoa que é Deus e Ele está te alimentando e te fortalecendo, aleluia. Tenho o privilégio de conhecer um pastor, foi meu mentor durante muito tempo, sempre falo dele aqui, pastor Enéas Tonini. Dia 22 agora, de abril, vai completar 100 anos de idade. E há 1 ano e meio ele esteve aqui na igreja, 2 anos esteve aqui na igreja, tinha 98 anos de idade, esteve aqui na igreja, para pregar, num culto. Tinha alguém aqui que viu ele pregar aqui ou não? Olha, a metade está aí, né? E aí falaram para mim que ele ia pregar 25 minutos, puseram até uma cadeira aqui, vocês estão lembrados. Aí ele pregou, começou todo torto, primeiro minuto ali enrolando, patinando disco, né? Repetindo, eu falei, vai dar certo isso não, né? O velhinho tá gagá mesmo, não tem jeito. Mas depois de 2, 3 minutos ele engrenou e aí ele falou sobre teologia bíblica, falou sobre geografia bíblica, falou sobre desafios, falou sobre Deus, falou sobre histórias. Deu os 25 minutos, não parou, continuou 30, 35, 40. Quando foi 45 minutos ele parou, sentou aqui. Aí eu pensei que ele tinha acabado, subi aqui para pegar o microfone dele, tomou o microfone da minha mão novamente e disse assim, irmãos, aquele jeito dele, irmãos, eu sempre pedi a Deus, se é para me deixar velho, não me levasse para o céu, que me desse uma boa voz e uma boa mente. E Deus me deu uma boa voz e uma boa mente, mas eu esqueci de pedir boas pernas. Ele não aguentava ficar em pé. Está lembrado, né? Não para. Continua escrevendo. Levamos ele num congresso nosso há 5 anos atrás, com 95 anos, por aí, 94 anos de idade. O menino que foi buscar ele chegou atrasado na casa dele. Aí depois eu pedi perdão para ele, pastor, desculpe que ele se atrasou. Não, tranquilo, Nilton, tranquilo. Enquanto ele estava atrasado, eu lá estava escrevendo meu livrinho lá, que estou fazendo outro livro, estava escrevendo lá. Eu falei, meu Deus, não para de escrever. Prega nas igrejas, viaja ainda. Correrão e não se cansarão. Tem algumas pessoas que entenderam esse mistério de correr e não se cansar. Pastor Billy Graham está vivo ainda, chegando aos 97 anos de idade. Talvez um dos maiores pregadores que já passou na terra. Talvez um dos homens que mais ganhou vidas para Jesus, porque pregava pelo rádio e pela televisão. Conquistou milhões e milhares, pregou no mundo todo. Quando o leste europeu era fechado, que um cristão não podia entrar, ele tinha liberdade para entrar, ele era convidado para pregar, ele pregava nas igrejas católicas, ele pregava nas ruas, pregava nas praças, ele era convidado pelo governo comunista, que ele podia entrar, ele tinha livre acesso para pregar naqueles lugares. Pregou, ganhou muita gente para Jesus. 97 anos de idade, continua escrevendo e fazendo a obra de Deus. Outro dia fez um evento pela televisão, né, na América do Sul todinho. E aí fez uma conferência no estádio. Tinha 95 anos de idade. Aí pregou o filho dele lá, tal. Teve algumas manifestações, algumas pessoas se converteram. No dia que ele pregou, o estádio estava lotado. Quando ele fez o apelo, o estádio todo desceu para ter um encontro com Cristo, irmãos. Com 90 e poucos anos. Poder, o dom ainda repousa sobre a vida deles. Elias, profeta de Deus, está lá orando para que chova sobre a face da terra, pedindo chuva. E aí ele dá uma palavra para Acabe: olha, prepara o teu carro, aparelha o teu carro, vai para a tua casa, porque vai chover. O profeta, o rei, teria que caminhar até Samaria. Do monte até Samaria são 40 quilômetros. Aí está lá o rei no sua carruagem andando, né? Cavalinho, todo confortadão na sua carruagem. E o profeta desce do monte depois de alguns dias de oração e jejum, para que caísse chuva. E ele vê que a chuva vai cair. Ele aperta o seu cinto, aperta a sua capa e sai correndo. E sai correndo. E aí no meio do caminho, está lá o rei caminhando na carruagem, andando, né, na carruagem. E ele só vê o profeta passando por ele, correndo. Tchau, Acabe, estou indo, né? Até mais. A gente se encontra lá. 40 quilômetros. Correu depois de uma caminhada de oração e não se cansou. O que é isso? Caminharão, correrão e não se cansarão. Aleluia.
Caleb, está lembrado de Caleb? Da turma que saiu do Egito? Só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. A Bíblia diz que aos 85 anos, Caleb era forte, vigoroso, e entrou na terra prometida, e foi cobrar a Josué, dizendo: aquela terra lá, Moisés prometeu para mim. O cara tem 85 anos, irmãos, é sério isso. Prometeu para mim, e não me deram. Aí o Josué disse: deixa para lá, Caleb, lá tem uns inimigos meio fortes, os caras são briguentos, estão prontos, estão armados. Ele me deu a palavra, é minha, eu quero. Josué falou: então vai lá buscar. Aos 85 anos, entrou no campo de batalha com os garotos, tudo do lado dele. Lá, e vamos lá, né? Vovozinho perto dos garotos, vamos lá, vamos tomar aquela terra. Aos 85 anos, ainda era preparado, vigoroso para lutar e para conquistar a terra. O que é isso? Correrão e não se cansarão. Aleluia. São homens que aprenderam a tomar as asas das águias e voar como os águias. São homens que viveram na terra e que aprenderam a estar plugado com Deus e não abrir mão de Deus, que renunciaram ao mundo, que renunciaram o pecado, que renunciaram à carne para viver ao lado de Deus, fazendo a vontade de Deus. São privilégios desses homens viverem na presença do Senhor. Caminharão e não se cansarão. Eu me lembro que minha mãe, ainda quando estava viva, ela sofreu um acidente, quebrou as costelas. E eu fui na casa dela, sempre visitava. Eu fui lá fazer uma oração por ela, visitá-la, e fiquei surpreso quando ela falou assim: filho, ora por mim. E eu pensei, porque estava doendo, né? Não, ora por mim, eu preciso me recuperar muito rápido, porque a minha igreja precisa de mim. Eu falei: mãe, que é isso, mãe? Você tem 80 e poucos anos, você não está mais na idade. Não, sou eu que abro a igreja, eu que dirijo o culto de oração, e eu tenho que estar boa para fazer isso, eu não posso ficar nessa cama. Eu fiquei olhando: meu Deus, quero chegar aos 80 anos de idade assim, com todo esse pique, com toda essa vontade de fazer a obra de Deus. Caminharão e não se cansarão. Estão prontos para a batalha? Estão prontos para fazer a obra do Senhor? Estão prontos para poder dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Até o Senhor dizer: eu estou pronto. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Há uma história que dizem que é uma lenda das águias, que quando elas ficam velhas, elas abandonam a sua casa, o seu ninho, e vão para lugares bem altos, onde tem cachoeiras, águas geladas e sol. E ali então elas ficam naquele lugar, tomam banhos gelados e as suas penas começam a cair. E elas ficam totalmente despenadas. Já pensou uma águia sem pena? Que coisa horrível, né? Você está andando enquanto uma águia sem pena, né? Que coisa horrível. Meu Deus, é um fantasma, né? Tão horrível que é. Elas perdem a força das suas garras e elas batem contra as pedras e perdem todas as suas garras. Seus bicos ficam fracos e elas batem também na pedra e uma parte deles se quebra. E elas ficam durante muitos anos, muitos meses, tomando banho gelado e sol. Banho gelado e sol. E depois de um tempo elas notam que as suas penas começam a crescer novamente. E que suas garras começam a ficar poderosas. E que seus bicos também estão cada vez mais fortes. E aí elas começam então a voar novamente, a caçar novamente, a viver novamente cada vez mais forte. Sabe, irmãos, nós somos como a águia. Nós nos renovamos a cada dia. Quanto mais tempo, quanto mais velho, você não fica mais fraco. Pelo contrário, o mundo acha que você está mais fraco, mas cada vez você está mais forte para a glória de Deus. Eu quero terminar com o Salmo 103, que diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. A águia se renova, a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa
dos oprimidos. Meu irmão, se você se sente oprimido, injustiçado, é o Senhor que faz justiça, é o Senhor que defende a tua causa, é Deus que vai te renovar como as águias. Seja você jovem, seja você de idade, não importa, é o Senhor que vai renovar a tua vida e que vai fortalecer a tua vida para a glória do nome dEle. Amém e amém.